A questão aborda a Europa no século XIX, após o Congresso de Viena, a partir de um texto que diz o seguinte: as decisões do Congresso de Viena guiaram-se, por um lado, pelo princípio da legitimidade do poder dos príncipes, restabelecendo as autoridades destituídas por Napoleão, e, por outro lado, pelo princípio do entendimento entre os grandes, ou seja, entre as potências da época, que eram Áustria, Rússia e Inglaterra, e a própria França, para manter a paz e construir uma nova ordem. Então é um texto que fala do princípio da legitimidade do Congresso de Viena, que defendia a restauração do antigo regime, a volta das monarquias absolutistas. O enunciado nos diz o seguinte: em 1815, o Congresso de Viena restaurou as antigas dinastias, ou seja, o absolutismo, como os Bourbons na França, e rejeitou uma parcela das conquistas impostas pela Revolução Francesa. Ou seja, o Congresso de Viena se caracterizou por um enorme conservadorismo em reação aos avanços liberais da Revolução Francesa. Para os liberais e nacionalistas europeus, a resposta que representou uma solução para esse novo cenário foi: letra A, articulação política e pragmática em prol do bem-estar comum. Não houve essa articulação política e pragmática, houve sim uma articulação revolucionária por parte dos liberais. Então, eles vão entrar em choque com os conservadores, e não pensando no bem-estar desses conservadores, que seria um bem-estar comum, mas sim buscando uma luta revolucionária. B, busca por alternativas conciliatórias com os setores conservadores em ascensão. Falsa. Os liberais buscaram uma atitude revolucionária contra os conservadores e declararam guerra aos conservadores. C, desenvolvimento de alianças com grupos operários e socialistas. Aí falso, porque os grupos socialistas vão entrar em choque com os liberais e até os nacionalistas, porque os socialistas defendiam o fim da propriedade privada e os liberais são defensores da propriedade privada. Os socialistas defenderam, com o Karl Marx e o Engels, uma união dos operários em escala internacional e criticaram o nacionalismo, enquanto os liberais tinham uma tendência de defender muitas ideias nacionalistas. Letra D, o incentivo ao debate político democrático para alcançar o poder. Falso. Liberalismo não é sinônimo de democracia. O liberalismo do século XIX defendia uma limitação do poder do Estado e a propriedade privada, mas o liberalismo era defensor, por exemplo, do voto censitário, até porque o liberalismo é um pensamento bastante burguês, elitista e não democrático. Aqueles que defenderam, de fato, a democracia foram aqueles que defenderam a ideia de sufrágio universal, muitos deles, inclusive, socialistas. Então, o que responde à questão é a letra E, ao afirmar que os liberais e nacionalistas realizaram novos movimentos revolucionários durante o século XIX, como a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, a Revolução de Cádiz, na Espanha, a Revolução Liberal de 1830, na França, as Jornadas de Julho, que derrubaram o rei Carlos X em Paris, que foram revoluções burguesas, que foram revoluções liberais, e muitas delas com conteúdo nacionalista, como, por exemplo, a independência da Bélgica, que também acontece dentro desse contexto dos movimentos revolucionários do século XIX, ou até também a independência da Grécia. Então, a resposta da questão é a letra E.